Fala pessoal, vamos falar hoje a respeito dos 100 dias de governo Lula. É um marco importante porque a gente vai saber como exatamente que vai ser ditado o rumo do país nos próximos anos, se é que ele realmente for chegar até o final do mandato. Mas muita gente falando vários pontos, vários aspectos aí sobre os valores, sobre várias coisas que o Lula simplesmente feriu na questão do que tange aos valores conservadores, o pessoal que é mais de direita. Então eu não vou comentar muito a esse respeito não, porque o meu foco aqui é a gente conseguir achar um ponto comum que a gente é capaz de falar, inclusive para aquele cara mais esquerdista, que realmente ama tudo que o Lula faz, independente do que aconteça, para a gente poder abrir os olhos, falar, ó, você pode até gostar dele, mas ele está gerando seu desemprego, está gerando a inflação que a gente está vendo aí. Então é muito importante a gente ver o aspecto econômico e a gente pensa assim, mas por que o aspecto econômico? Porque simplesmente esse ponto ele é mandatório, ele simplesmente rege todas as outras situações. Se um país ele está bem economicamente, ele é capaz de atender as demandas sociais e é capaz também de trazer mais qualidade, satisfação, tirar pessoas da pobreza, enfim. E a gente consegue ter mais liberdade, o que é mais importante. A gente consegue colocar aquelas pautas que a gente acha que são importantes a respeito da cultura também. Mas quando a economia começa a ir mal, não tem nada que consiga sustentar qualquer tipo de governo. Então esse é o principal aspecto. Por isso que a gente vai fazer uma análise bem simplificada aqui do que vem acontecendo e o que é possível esperar nesses próximos tempos. Bom, duas coisas são principais para esse governo realmente conseguir seguir adiante. Que era a primeira questão de passar a lei da regulamentação dos meios de comunicação, das mídias sociais. Por quê? Porque o PT simplesmente não sobrevive em um ambiente onde tenha livre expressão, porque as pessoas simplesmente vão compartilhar, vão ver os fatos, vão levar a informação para outras pessoas e simplesmente eles não sobrevivem, eles não conseguem se manter. Eles precisam enganar as pessoas, iludir elas, fazer elas acreditar que elas ainda dependem do Estado paternalista para resolver todos os problemas. E aí que tá, eles não conseguem manter essa narrativa durante muito tempo. E o outro aspecto é justamente da questão da economia, que a gente viu que sem uma economia saudável, sem as finanças controladas, não tem um governo que sustente. É claro que ele vai sempre conseguir se manter por conta da força, né? O poder que eles têm diante do cidadão. Assim eles conseguem arrecadar mais, aumentar os impostos, mas a economia, de uma forma geral, o povo acaba se empobrecendo, e aí um país pobre acaba gerando mais revoltas, e aí aquela comoção para tentar fazer a mudança do governo, como a gente viu acontecer em 2016. Bom, então vamos aqui ver as notícias a respeito dos 100 primeiros dias, né? Como já era de se esperar, o G1 aqui da Globo já passando o pano, né, para o governo do Lula. Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu um terço das promessas de campanha. Só que quando a gente vai ver aqui quais eram essas promessas, simplesmente foi a criação dos ministérios, ele aumentou os ministérios mesmo, a questão da ideologia, os decretos que ele podia colocar, que ele podia criar ali para poder passar. Então, nada muito consistente, tudo que ele prometeu, nada muito importante, mas o pessoal coloca como se um terço das promessas dele já foram cumpridas em 100 dias. Agora, a parte econômica continua patinando. E aí a gente vai ver as fraquezas que esse governo está tendo também. Bom, saiu uma matéria aqui no R7 que trata justamente novas regras fiscais, embate com o Banco Central e preocupação com o emprego marcam os 100 primeiros dias de Lula. A gente viu que ele simplesmente está atacando a autonomia do Banco Central porque quer abaixar o juro de qualquer forma. Porque o juro alto ele acaba limitando muito o crescimento do país. Isso é fato. Só que os juros têm um propósito de estar nesse patamar que está hoje. Como existe uma perspectiva aí de aumento dos gastos públicos, a arrecadação ela parece estar caindo, a economia está desacelerando de uma forma geral, então tem uma expectativa de inflação elevada. Os juros, dessa forma, eles conseguem frear uma parte desse crescimento da inflação. E o Lula simplesmente fica atacando o Banco Central, a autonomia do Banco Central, para poder abaixar os juros, o que facilitaria, pelo menos num primeiro momento. Só que o problema disso também é que quando o presidente do Banco Central não abaixa os juros, eles utilizam essa questão, esse argumento, para conseguir atacar e usando ele como um bode expiatório. Né? Então ele começa a colocar todos os problemas que estão acontecendo hoje na economia do país simplesmente na autonomia do Banco Central. Né? Ele não consegue admitir e não externaliza isso, que ele é o culpado desses problemas aqui no Brasil. E aí, outra matéria que eu achei interessante aqui do Rogério Marinho no Poder 360, 100 dias de pesadelo. E eu acho que essa matéria resume bem exatamente aquele sentimento que a gente tem quando pensa nos 100 dias desse desgoverno. Bom, e ele acaba trazendo aqui a respeito das pessoas, o quanto elas ficaram decepcionadas. O gasto primário, que o Lula simplesmente aumentou o gasto público, né? Aquela questão lá da PEC do fura-teto foi simplesmente para poder aumentar os gastos. 50 bilhões seriam para conseguir manter o Auxílio Brasil, que agora já mudou o nome, voltou a ser Bolsa Família,
mas o restante era só para aumentar gasto mesmo. As estatais mantendo os carguinhos, os artistas, aquele pessoal que está envolvido com essa nata aí, com essa elite esquerdista, para poder ter mais benesses, mais privilégios. Então fala a respeito do desemprego, que tem aumentado, as tragédias que aconteceram, a lei das estatais, que foi outro retrocesso que a gente acabou tendo aqui no Brasil, porque as leis das estatais eram justamente para evitar cargos politizados. Então, pessoas que estavam muito envolvidas nas campanhas acabam sendo evitadas, porque tinha um pedágio a ser pago ali, ficava um período de quarentena e não poderiam assumir esses cargos de uma forma assim tão rápida. Então, pessoas que iriam assumir esses cargos acabavam ficando mais afastados dessa parte da política. Então, quando derrubaram a lei das estatais, acabou com isso, então permitiu essa indicação política para esses cargos. A questão da OCDE, que era um marco muito importante para o Brasil, ingressar na OCDE traria muita vantagem, maior comercialização, fora a liberdade que eles exigem que o país tenha. Então, ele iria melhorar muito a própria negociação aqui no país, atraindo investimentos. A questão do marco do saneamento também foi outra tragédia, e aí não há o que discutir. Se você é contra o marco do saneamento, ou você tem problemas mentais, ou simplesmente é problema de caráter, porque qualquer um que seja contra isso, milhares de pessoas perdem as vidas todos os anos de doenças que são completamente evitáveis, simplesmente porque não tem saneamento básico. E aí muita gente vai querer justificar falando que, não, mas porque o Estado tem que prover isso, mas não consegue, não tem eficiência, não tem verba, não tem capacidade para poder fazer isso. Quando teve esse marco do saneamento, foi simplesmente permitir que a iniciativa privada pudesse concorrer e pudesse atender a essa necessidade, a essa demanda. E aí eles simplesmente querem revogar essa parte para quê? Para manter os carguinhos lá, os carguinhos políticos, os carguinhos dos funcionários públicos, simples assim. Então eles querem manter essa mortalidade, manter o sofrimento do pobre, simplesmente para poder manter os cargos. E esse é um dos principais pontos. Agora, fora com a questão da economia que a gente estava falando, isso acabou enfraquecendo muito esse governo. E a gente vê hoje que se não fosse aquele evento do 8 de janeiro, muito provavelmente esse ano o Lula já estaria sofrendo o processo de impeachment, que já tem alguns pedidos já encaminhados, mas esse ano vai ser mais difícil conseguir passar esse pedido. No entanto, ele está muito enfraquecido. As próprias MPs que ele tentou passar ainda não foram votadas, e elas vão acabar caducando. Então tem a questão do novo arcabouço fiscal, que não ficou do agrado de ninguém, aquilo lá parece mais uma piada de mau gosto, porque tentou fazer de uma forma que vai agradar um, vai agradar outro, mas simplesmente é impossível, porque não tem como o país arrecadar mais, que já está no limite do que pode cobrar de imposto. Não vai passar a reforma tributária, porque é outra dificuldade. Vai vir muito mais gente contra essa situação, porque vai acabar aumentando a taxação sobre os pobres, sobre toda essa questão. E aí é importante a gente ver isso, que esse governo tão enfraquecido, a gente consegue sim abrir os olhos de mais gente, e muito provavelmente no próximo ano a gente já consegue trabalhar um impeachment aí muito mais real, muito mais tangível. Esse ano é possível? É possível, mas totalmente improvável. Mas no ano que vem, do jeito que as coisas estão indo, a gente vê que o Lula está enfraquecido e cada nova decisão a gente vê a incompetência estampada. Eles simplesmente não conseguem colocar nada para passar no Congresso, eles simplesmente não conseguem governar sem ter um presidente da Câmara comprado. Eles até tentaram comprar alguns parlamentares, a gente viu aquela questão da CPMI do 8 de janeiro, mas eles não têm verba, não têm confiança, e mesmo aqueles cargos de segundo escalão não são suficientes para os parlamentares se queimarem ficando do lado do Lula. Então já tem muita gente já esvaziando o barco. Até mesmo influenciadores, alguns artistas já estão começando a se afastar da figura do Lula, porque eles percebem que isso é extremamente negativo. Então ele está se enfraquecendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E a gente viu que hoje, a gente imaginaria que a gente não poderia nem falar na internet, porque já teria passado a questão da regulamentação das mídias sociais. E eles não estão conseguindo fazer isso. A gente está percebendo que é um governo fraco que não vai durar muito tempo. Por isso que é tão importante a gente continuar firme, continuar compartilhando essas informações, abrindo os olhos de mais gente. Por isso que eu sempre chamo todo mundo poder compartilhar esses vídeos, falar com as pessoas, ver as informações. Se tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, perguntando, solicitando para falar sobre algum assunto, algum tema importante, para a gente poder levar mais informação para o povo e conseguir realmente fazer a diferença. Certinho? Bom, por esse vídeo é isso. Forte abraço e até a próxima.